A paz do Senhor Jesus Cristo, prezado e nobre aluno da Escola de Teologia ITAED, Instituto Teológico e Administrativo Evangelista Edson Dias. É um prazer estar ministrando esta aula para os alunos do curso à distância, do curso básico e médio e avançado de capacitação teológica na modalidade livres da Escola de Teologia ITAED. Inicialmente, em todas as aulas, em todos os módulos e disciplinas, eu faço uma apresentação da minha formação secular e da minha formação teológica. Sou o professor Edson Dias, o diretor da Escola de Teologia ITAED. A minha formação na área secular eu sou formado em administração de empresas, em ciências contábeis, pós-graduado em finanças empresariais e planejamento tributário. Na área eclesiástica, religiosa, a minha formação teológica eu sou bacharel em teologia, sou especialista em Antigo Testamento, mestre em Ciências da Religião e mestre em Missiologia. E também concluí o meu doutorado em Teologia. A nossa Escola de Teologia funciona na modalidade presencial e à distância. Prezado aluno, vamos começar uma nova disciplina, Teologia Sistemática. Estamos em uma noite agradabilíssima aqui na sede do ITAED. Teologia Sistemática, a doutrina da Igreja Cristã ou Eclesiologia. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mas antes de dar andamento, todo início de aula eu faço uma breve oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e de toda a terra, no nome do teu amado e querido Filho, Senhor Jesus Cristo, abre-nos o entendimento e ajuda-nos, Senhor, a compreender a teologia sistemática, a doutrina da Igreja Cristã, e fala ao nosso coração em nome do Senhor Jesus. A minha Bíblia está aberta, Evangelho de Mateus, capítulo 16, é o texto áureo, o texto inicial, versículo 18, que diz assim, um texto que fala sobre a confissão de Pedro, porque o Senhor Jesus Cristo fez a pergunta, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E aí responderam, dizendo que era um profeta, Jeremias, um dos profetas, e Pedro disse ao Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor respondeu para ele, e no versículo 18 diz, pois eu também te digo que tu és Pedro, Senhor Jesus dizendo para Pedro, e sobre esta pedra, sobre Cristo, edificarei, construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prezado aluno, nós temos que entender aqui no capítulo 16 que os judeus já haviam rejeitado o Machia, o Messias, o Cristo prometido no Antigo Testamento, ou seja, no Taná. Prezado alunos, a disciplina que estuda a igreja cristã, tanto pentecostal quanto tradicional ou conservadora, é a doutrina da igreja ou eclesiologia. O significado do termo igreja destaca-se melhor quando estudado no contexto grego e veterotestamentário, ou seja, que se refere ao Antigo Testamento. Prezado aluno, no grego clássico, a palavra grega usada no Novo Testamento para indicar a igreja é eclésia e referia-se simplesmente a uma assembleia
ou reunião, ou associação, ou ajuntamento dos cidadãos de uma localidade. No Novo Testamento, a palavra igreja, ela tem dois sentidos. Por um lado, denota, significa todos os crentes em Cristo e em todas as épocas e lugares. Esse sentido universal, ele é encontrado em Mateus 16, 18, que nós acabamos de ler, em que Jesus promete que construirá a sua igreja, e na figura do corpo de Cristo desenvolvida por Paulo. Conforme Efésios, eu faço questão de abrir a minha Bíblia, Efésios capítulo de número 1, versículo 22 e 23, que diz assim a palavra do Senhor no Novo Testamento. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, prezados alunos, com maior frequência, igreja refere-se a um grupo de crentes em dada localidade geográfica. Esse sentido é claro em textos como Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 2, eu faço questão de ler para vocês, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, uma localidade, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E também outros textos. Prezado aluno, o que não é igreja em hipótese alguma? Preste atenção. Igreja não é substituição e nem continuação e nem expansão de Israel e nem da lei. Então veja bem, igreja também não é organização difusa cujos membros não se reúnem. Se é igreja, há reunião dos membros em algum lugar. Portanto, alguém diz, sou da igreja, pertenço à igreja e não me reúno, está fora do parâmetro, do padrão da Bíblia. Terceiro lugar, igreja não é organização difusa cujos membros não têm definidas e unânimes convicções doutrinárias e práticas. A Igreja de Cristo tem, de uma forma unânime, um colegiado se reuniu e nós temos convicções das nossas doutrinas, ou seja, das nossas regras, dos conjuntos de leis e práticas que a igreja obedece e pratica. Quarto lugar, prezado aluno, a igreja não é a igreja universal atual na Terra, cujos membros nem se reúnem, nem têm as mesmas e firmes convicções doutrinárias e práticas rigorosamente bíblicas. Tá? Então, outro ponto, prezado aluno. Igreja não é denominação, confissão, convenção, associação, união, comunhão, federação, confederação, seminário, missão, etc. Amém? Outro ponto que eu não quero dizer que significa igreja. Igreja não é prédio. Nós temos tantos prédios bonitos de todos os ministérios e isso não é igreja, tá? Outro ponto, prezado aluno, igreja não é departamento, não é um departamento, não é uma célula, não é um pedaço de igreja local, não é um ministério paralelo ou independente. Igreja é mais do que o que foi comentado nesse primeiro momento aqui, que não é
não é continuação, expansão de Israel, não é organização difusa quando os membros não se reúnem e por aí afora. Agora, prezado alunos, eu vou dar para vocês um panorama geral da doutrina da igreja. Primeiramente, o proprietário da igreja. Eu quero declarar para você que o proprietário da igreja não é nenhum dos atuais pastores presidentes espalhados. Eu não quero citar nome aqui nesta aula. Mas o proprietário da igreja é Deus Pai, de acordo com a carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15, que diz assim: mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Segundo lugar, prezado aluno, quem é o cabeça da igreja? O cabeça da igreja não é o apóstolo A, o apóstolo B, o apóstolo C, o apóstolo Y, GH, etc. e tal. O cabeça da igreja é Cristo. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 18, que vai nos dizer assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, Jesus Cristo, para que em tudo tenha a preeminência. Prezado aluno, quem é o administrador da igreja? O administrador da igreja não é alguém que foi formado em Harvard, que foi formado na FGV ou em qualquer academia ou universidade. De acordo com a carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 12, o administrador da igreja é o Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas vós bem sabeis que eram gentios. Mas vamos aqui pegar o versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, ainda não é. É o versículo 4, prezado aluno. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, saiba de uma coisa. O administrador da igreja que diz: faça dessa maneira, use determinados recursos, seja eficiente, seja eficaz, é o digníssimo e excelentíssimo Espírito Santo. Outra coisa, prezado aluno, o arquiteto da igreja, de acordo com a carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 3, versículo 10, ele vai falar quem é o arquiteto da igreja. Tá? Eu quero fazer questão de ler aqui com vocês, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus como sábio arquiteto o fundamento. Aqui é o apóstolo Paulo falando. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Prezado aluno, Deus escolheu o apóstolo Paulo, tá? Para começar a base desta grande igreja. Prezado aluno, mais um detalhe sobre o panorama geral da doutrina da igreja. Agora eu quero falar os membros. Quem são os membros da igreja? São os cristãos, são os crentes. Eles formam o corpo de Cristo. Eu quero ler aqui carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, só
é membro da igreja? Aquele que confessou ao Senhor Jesus Cristo. Outro ponto, prezado aluno, o nome da igreja, né? Aí Efésios, carta do apóstolo Paulo, vai nos revelar, vai nos ensinar que o nome da igreja, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: o nome da igreja é o corpo de Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, prezado e nobre aluno. Agora eu quero falar para vocês, concluindo este panorama geral da igreja. Qual o destino da igreja, prezado aluno? O destino da igreja não é Disneylândia. O destino da igreja não é o purgatório, que nem existe. O destino da igreja não é o inferno. O destino da igreja é o céu. Eu quero ler aqui carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que vai relatar o destino da igreja. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Amém? Prezado aluno, eu quero agora falar para vocês o conceito de igreja na visão da Bíblia. A igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes de todos os tempos. Amém, prezado aluno? Mas só, prezado aluno, que eu tenho algumas considerações negativas para fazer, dizendo o que não é igreja. Prezado aluno, a igreja não é judaísmo continuado e nem ampliado. Embora haja uma continuidade entre os remidos de todas as eras, a igreja está fundamentada numa nova aliança. Ela parte do judaísmo, mas rompe com o judaísmo por meio de Cristo, que cumpre todas as exigências do judaísmo. Todos os crentes que creram no período antes de Cristo, na promessa de Deus, também fazem parte da igreja. No culto judaico, tinha uma adoração centralizadora. Prezado aluno, somente se adorava de verdade em Israel, mas especificamente em Jerusalém e no templo. Dependiam de sacerdotes para oferecer seus sacrifícios e ofertas de adoração. Os estrangeiros tinham que se submeter às leis judaicas, se tornando judeu através da circuncisão. Agora, o cristianismo, ele oferece uma religião descentralizadora. Pode-se adorar de qualquer lugar. Não precisamos de sacerdotes, nem de templos. Não se oferece mais sacrifícios e nenhuma raça tem domínio sobre a outra. Amém, prezado aluno? Agora, outra coisa, outro ponto, outra consideração negativa do que não é igreja. Prezado aluno, a igreja não é o reino de Deus. Preste atenção. O reino é o domínio de Deus sobre a terra e sobre todo o universo. A igreja, aluno, é parte deste reino. A igreja autêntica existe como a concretização do reinar de Deus e não pode existir desvinculada deste reino, tá? Sobre a terra e sobre o universo. É na vida da igreja, o povo de Deus, que o reinar de Cristo tem forma e exercício. Outra
outra consideração negativa do que não é igreja. A igreja não é uma instituição religiosa. Pois bem, na Bíblia, a igreja não é uma instituição religiosa, mas um organismo vivo que se vai transformando em termos organizacionais. De certa forma, aluno da escola Itaede, a igreja é conforme implicação de Romanos. Vamos ler Romanos 9, versículo de número 25. Vamos ver o que Paulo ensinou aos cristãos de Roma. Diz assim a palavra do Senhor. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então, ser igreja é ser povo de Deus, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, olha o significado de igreja, versículo 9 e versículo de número 10, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, isto é ser igreja, o sacerdócio real, a nação santa, isto é igreja, o povo adquirido, isto é ser igreja, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, prezado aluno, igreja é o povo de Deus em desenvolvimento. Logo, ao se tratar da igreja, é necessário tratar de dois aspectos da mesma. Primeiro, o organismo e a estrutura organizacional. A forma como que a igreja é desenvolvida, é estruturada. É algo que se vem desenvolvendo naturalmente. Prezado aluno, esta é necessária, mesmo que não deva ser vista como aspecto principal. Amém? Prezado aluno, agora vamos analisar o significado e usos da palavra igreja, né? Eu já comentei anteriormente que igreja, no grego, literalmente do grego, eclésia, assembleia, ou grupo chamado, traduzindo-se para o português, o termo é igreja. Logo, prezado aluno, a palavra grega no Novo Testamento para igreja é eclésia, que significa uma assembleia de chamados para fora, tá bom? Chamado para fora. O termo aplica-se, primeiramente, a todo o corpo de cristãos em uma cidade. Segundo lugar, a uma congregação. Terceiro lugar, todo o corpo de crentes na terra. O conceito básico do termo igreja, ele surge do hebraico, tá bom? Derivada de uma raiz, qual ou cal, significa chamar, e também do grego eclésia, e é de uma assembleia. Tá bom, prezado alunos? E é um termo que muitos acabam chamando de comunidade. Prezado aluno, não existe no Antigo Testamento o que propriamente se chamaria de igreja, já que o conceito é do povo como um todo, pertencendo a Yahvé como nação. Igreja como nós temos hoje no Novo Testamento, no Antigo não havia. Havia o templo, onde todos deveriam adorar. O Novo Testamento, ele também tem outras duas palavras, derivadas da Septuaginta, quais sejam eclésia e ekkalel, ou seja, chamar para fora, convocar, e sinagogue, ou seja, sim, Iago, significando sinagoga reunir-se ou reunir. Então, prezado aluno, sinagoga no Novo Testamento é uma palavra empregada exclusivamente para indicar que as reuniões religiosas, dos judeus, quer os edifícios em que eles se reuniam para o culto público. Louvado seja o nome do Senhor. O termo igreja pode vir a designar uma congregação local.
uma denominação, uma causa, a igreja de caráter universal ou invisível, ou até mesmo um prédio onde se reúne um grupo de adoradores. Mas embora eu falei no começo, isso não indica que isto é realmente igreja, né? Uma definição ideal, prezado aluno de igreja, seria um agrupamento de crentes que vivenciam um relacionamento de dependência, fé em Jesus Cristo, unindo-se para cumprir a missão entregue por Deus. Amém? Prezado aluno, qual o propósito da igreja? Prezado aluno, a missão tem aspecto interior. A aplicação pessoal do ensino e da vida do reinar de Deus e o seu aspecto exterior, o levar a mensagem do reinar de Deus aos demais. Então, a igreja tem um propósito, né? Na vida pessoal de Deus reinar na vida de cada um e no aspecto exterior, cada um levar o reino, a mensagem do reino de Deus às pessoas sobre a terra. O aspecto interior da missão da igreja visa a preparar os integrantes para a sua missão externa. Então, todo aquele que pertence à igreja, ele é preparado para anunciar a palavra de Deus. Esta preparação é ativa, como se pode ver no modelo de Jesus, enviando seus discípulos em mais de uma instância ou lugar para cumprir com exigências da missão exterior. Prezado aluno, vale lembrar que os discípulos eram indivíduos menos do que qualificados, especialmente ao ver que, mesmo depois da crucificação de Jesus, eles relutavam em aceitar que era necessário que Jesus morresse. Em pleno processo de discipulado, porém, mesmo com todas as suas falhas, Jesus os enviou os discípulos, mais de uma vez, para que eles levassem adiante a sua mensagem do reinar de Deus. Olhando para o lado exterior da missão da igreja, o reverendo Moody coloca que a missão pode ser resumida em 3 aspectos especiais. Primeiro, testemunho. Cada cristão tem que dar testemunho de que teve a vida transformada. Serviço. Cada cristão tem que trabalhar tanto dentro quanto fora da igreja, de forma voluntária. E terceiro aspecto, comunhão. Comunhão com o pastor, com os obreiros, no geral, com todos os irmãos. Prezado aluno, a missão da igreja deve ser estudada a sério, pois é o direcionador para cada aspecto da vida eclesiástica. Lembre-se, as palavras de Jesus registradas em Mateus 28 e Atos 1 requerem que a igreja cumpra a tarefa de discipular. Amém, prezado aluno? Então, a igreja não pode perder a essência de ser discipuladora. Essa é a missão, ser testemunha de Cristo, discipulando todas as nações. O papel de testemunho no contexto de Atos 1:8 tem a mesma força do conceito de fazer discípulos em Mateus 28. Sabe por quê, alunos? Atos, ele traz a promessa do poder do Espírito Santo. Há de ser que recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, poder. A palavra poder, no original grego, ela quer dizer dunamis. E dunamis, traduzido para o português, tem 3 significados. Primeiro, dínamo. Dínamo era um aparelho que ficava instalado no motor do carro. Ele gera energia. Então, quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, eu recebo uma energia, uma capacitação especial para cumprir o ID de Jesus. O segundo significado da palavra dunamis é dinâmico. O cristão, quando ele recebe o dunamis, o poder,
ele fica dinâmico, ele fala com ousadia, ele prega com ousadia, ele ensina com ousadia, ele visita com ousadia, ele discipula com ousadia, ele fala de Jesus com ousadia. E o terceiro significado é dinamite. Prezado aluno, para que serve uma dinamite? Para explodir. E o que nós temos que fazer é explodir as obras do diabo. Amém? Prezado aluno, lembre-se, o propósito maior da igreja é glorificar a Deus. De maneira prática, glorificamos a Deus quando o obedecemos e honramos o seu nome. Amém? Prezado nobre aluno. A igreja, ela glorifica a Deus quando, primeiro, evangeliza, né? Ou seja, prega a salvação. O chamado para evangelização é uma ordem. Tendo aceitado Jesus como Senhor, os discípulos haviam se colocado sobre o seu governo e estavam obrigados a fazer tudo o que ele lhes pedisse. Lembre-se disso, alunos, pois ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Se os discípulos realmente amassem o Senhor, cumpririam esse chamado para a evangelização. Não se tratava de uma questão opcional, né? O cristão também glorifica a Deus quando ele produz cristãos maduros através do ensino, santos e vivendo em comunhão. Uma das ordens de Jesus na grande comissão foi de ensinar os convertidos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Está em Mateus 28, versículo 20. O terceiro a terceira forma de glorificar a Deus é quando a igreja cuida das necessidades de seus membros em primeiro lugar, conforme Paulo ensina em 1 Timóteo capítulo 5, e também pratica o bem aos que são de fora. Prezado aluno, há a responsabilidade do cristão de praticar atos de amor e compaixão cristã, tanto para crentes como para descrentes. Então, ser igreja é praticar atos de amor para quem está dentro da igreja e para quem está fora. É claro que Jesus se importava com os problemas dos necessitados e dos sofredores. Ele curou os doentes e muitas vezes até ressuscitou mortos. Amém? Multiplicou pães, etc. e tal. Prezado aluno, outro ponto. Palavras que descrevem os cristãos da igreja. Os cristãos, eles são descritos, primeiro, como irmãos. A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, no qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. E por isso que não deve haver indiferença. Segundo lugar, nós somos chamados como crentes, porque cremos, né? Os cristãos são chamados crentes porque sua doutrina característica é a fé ou a crença no Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, nós cristãos somos descritos como santos. Por quê? Porque já morremos e fomos canonizados? Não. Somos chamados de santos, literalmente, consagrados ou piedosos, porque estamos separados do mundo e dedicados a Deus. O cristão, ele não vive em pecado, ele vive em santidade. Deus diz: sede santo como eu sou. Em quarto lugar, a quarta palavra que descreve o cristão indica os eleitos, porque refere-se a eles como eleitos ou os escolhidos, porque Deus nos escolheu para um ministério importante e um destino glorioso que é o céu. A quinta palavra que descreve os cristãos significa discípulos, porque discípulo literalmente significa aprendizes.
porque nós estamos sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. Todo cristão é um discípulo, é um aprendiz, tem que aprender o Antigo, o Novo Testamento, tem que aprender as doutrinas, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, os evangelhos, tem que aprender o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros dos profetas maiores, dos profetas menores, tem que aprender as profecias. E, em sexto lugar, nós somos chamados de cristãos. São cristãos, ou seja, somos cristãos porque a nossa religião gira em torno da pessoa de Cristo. Por isso que nós somos chamados cristãos. E também nós podemos ser chamados de os do caminho. Nos dias da igreja primitiva, muitas vezes os cristãos eram chamados como os do caminho. Eu quero ler aqui Atos 9, versículo de número 2, que diz assim, prezado aluno, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, tá bom, prezado aluno? Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles viviam de acordo com a maneira especial de viver. Prezado aluno, qual é a obra da igreja? Qual é a obra da igreja? A igreja tem a seguinte obra. Primeiro, pregar a salvação. A obra da igreja é pregar o evangelho a toda a criatura, conforme determina Mateus 28, 19 até o 20. E explanar o plano da salvação, tal qual é ensinado nas Escrituras. Cristo tornou acessível a salvação por provê-la. A igreja deve torná-la real por proclamá-la. Então, prezado querido aluno, Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele. Agora, eu como igreja tenho que pregar a salvação. A segunda obra da igreja, prover meios de adoração. Prezado aluno, Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido, pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades e crises da vida. Assim também a igreja do Novo Testamento deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Amém? Então, a igreja tem que prover os meios de adoração, um lugar, equipamentos, pessoal qualificado para cantar, ensaios, etc. e tal. O terceiro passo, terceira obra da igreja, é prover comunhão religiosa. Prezado aluno da Escola de Teologia Itaede, o homem é um ser social. Ele anela comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que o homem, que ele se congregue com aqueles que participam dos mesmos interesses. Então, a igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de ser Jesus o Senhor de todos. Logo, prezado aluno, a igreja é uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. O calor dessa comunhão era uma das características notáveis da igreja primitiva. Num mundo governado pela máquina política do Império Romano, em que o indivíduo era praticamente ignorado, os homens anelavam uma comunhão onde pudessem livrar-se do sentimento de solidão e desamparo. Em tal mundo, uma das características mais atraentes da igreja era o calor e a solidariedade da comunhão. Comunhão em que
todas as distinções terrenas eram eliminadas e os homens e mulheres tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus esteja falando com você. Prezado aluno, outra obra da igreja é que a igreja deve sustentar uma norma de conduta moral. Prezado aluno, a igreja é a luz do mundo, que afasta a ignorância moral, é o sal da terra, que a preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar aos homens como viver e a maneira de se preparar para a morte. A igreja deve proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e sua atividade. Contra as tendências para a corrupção da sociedade, deve a igreja levantar a sua voz de admoestação. Então, prezado aluno, a igreja deve sustentar uma norma de conduta, não é de qualquer maneira. Vem como está, mas não fica como está, porque vai ser transformado pelo Espírito Santo e pela palavra. Hoje em dia, nós estamos vivendo no século XXI como viveram os cristãos na época de Constantino, quando ele escancarou as portas da igreja e fez com que todos se convertessem. E aí eram só cristãos anônimos. O que tem de cristão anônimo, imoral, tanto na igreja, nos púlpitos, não está escrito no gibi e nem no jornal. Prezado aluno, a quinta obra da igreja é a fiel pregação da palavra. Lembre-se, o primeiro item foi evangelização. Aqui não. Aqui é a pregação da palavra. Logo, esta é a mais importante marca da igreja. Enquanto que esta independe dos sacramentos, estes não são independentes dela. A fiel pregação da palavra é o grande meio para a manutenção da igreja e para habilitá-la a ser mãe dos fiéis. Que esta é uma das características da igreja, nós podemos encontrar em passagens como eu quero ler com você, João 8:31. É por isso que os pastores têm que preparar mensagem de graça, de unção, de poder. Diz assim, João 8:31, 32. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, prezado aluno? No versículo 47, diz assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutastes, porque não sois de Deus. Então, prezado aluno, a obra da igreja é que os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, que a hierarquia da igreja provê boas ministrações. Hoje em dia, poucas igrejas se preocupam com um bom ensinamento, com uma boa palavra. Hoje nós temos palavra enlatada, engessada, mensageiro sem graça e sem unção. Mas vamos continuar. Prezado aluno, a sexta obra da igreja é que a igreja ela deve fazer a correta ministração dos sacramentos. Lembre-se bem, jamais se deve separar os sacramentos da palavra, pois eles não têm conteúdo próprio, mas extraem o seu conteúdo da palavra de Deus. São, de fato, uma pregação visível da palavra. Nesta qualidade, aluno, eles devem ser ministrados por legítimos ministros. E eu já vou falar esses sacramentos, tá? De acordo com a instituição divina. E somente a participante devidamente qualificado. Só que os dois sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor, são assuntos que serão tratados mais adiante.
Tá bom, prezado aluno? Aluno, eu quero tratar de um assunto agora, a igreja local e a igreja universal. Qual a diferença da igreja local para a igreja universal? Eu não estou falando de uma denominação que tem no Brasil, não. Primeiro vamos à igreja local. A igreja local, prezado aluno, é um grupo de cristãos professos em Jesus Cristo, batizados e organizados com o propósito de fazer a vontade de Deus. Tá bom? Aluno, diversas formas da igreja existem. Não porque o evangelho é relativo ou aguado para atingir cada possível circunstância, mas porque o evangelho é relevante, respondendo às divergentes necessidades de pessoas, culturas e sociedade. Prezado aluno, a Bíblia não estabelece um sistema organizacional para a igreja, não. Nem contraria a sua elaboração. O que ela oferece é uma missão a ser cumprida. O ideal de união para a igreja nunca chegará à completa satisfação na terra, em função de posições teológicas diferenciadas entre grupos componentes da igreja. Estas diferenças surgem de início em decorrência da incapacidade humana de plena compreensão da Bíblia em sua íntegra e da debilidade humana em compreender plenamente a vontade do Deus infinito revelado em Jesus Cristo. Então, aluno, nós temos diversos ministérios, diversas igrejas, diversas formas de administrar o culto. Tem igreja que tem uma metodologia de começar o culto, de pregar, de terminar o culto. Cada igreja tem a sua metodologia. Amém? Segundo ponto, a igreja universal. O que é a igreja no sentido universal? Primeiro, a igreja universal também é composta de todos os cristãos, de todos os tempos, desde a fundação da igreja, isto é, de todos aqueles que professam a sua fé no Messias, ou Jesus Cristo. Prezado aluno, eu quero falar da consideração profética da igreja. Israel é descrito como uma igreja, no sentido de ser uma nação chamada, dentre as outras nações, a ser um povo de servos de Deus, de acordo com Atos 7:38. Mas quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra congregação de Israel foi traduzida eclésia, ou igreja. Israel, pois, era a congregação ou a igreja de Jeová. Depois de a igreja judaica o ter rejeitado, Cristo predisse a fundação de uma nova congregação ou igreja. Conforme eu falei quando eu li Mateus 16, uma instituição divina que continuaria a sua obra na terra. Eu quero ler Colossenses, Mateus 16:18, é o nosso texto áureo, mas eu quero ler Colossenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 18. E ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém? Essa é a igreja de Cristo, que veio a ter existência no dia de Pentecostes. Prezado aluno, a igreja ela passou a existir no dia de Pentecostes. Eu quero falar, na realidade, ela passou a existir em Mateus 16:18, tá, alunos? Que Jesus diz, Jesus diz, edificarei, fala de futuro. Então ela nasceu realmente no dia do Pentecostes, me perdoe. Prezado aluno, considerações históricas da igreja de Cristo. A igreja de Cristo veio a existir como igreja no dia de Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo sobre os fiéis. Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Assim, como o tabernáculo foi construído e depois consagrado
pela descida da glória divina, de acordo com Êxodo 40, versículo 34, assim, os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. Amém? Prezado aluno. Então, a igreja, no sentido universal, primeiro, consideração profética, segundo, consideração histórica, e agora Cristo. Cristo foi o seu fundador no sentido de ter sido seu mestre, construtor e aquele que enviou o Espírito Santo, o qual deu forma real ao corpo de Cristo. Amém? E Cristo é o seu fundamento, né, prezado aluno? A igreja está fundada sobre a coluna, né? Ele é a pedra angular e todo cristão é uma pedra sobre a grande pedra angular. Amém? Agora nós vamos entrar nas ordenanças da igreja e já iremos para as considerações finais da nossa primeira aula. Nós vamos trabalhar os dois sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Prezado aluno, o cristianismo no Novo Testamento não é uma religião ritualística, de ritos, como o judaísmo. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus, por meio do Espírito Santo. Portanto, aluno, não há uma ordem de adoração dogmática, uma liturgia inflexível, não. Antes permitindo à igreja, em todos os tempos e países, a liberdade de adotar o método que lhe seja mais adequado para a expressão de sua vida. Não obstante, há duas cerimônias que são essenciais por serem divinamente ordenadas: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Amém? Prezados alunos, o batismo nas águas é o rito do ingresso do cidadão na igreja cristã e simboliza o começo da vida espiritual. Já a ceia do Senhor é o rito de comunhão e significa a continuação da vida espiritual. O primeiro sugere a fé em Cristo, o batismo. Já o segundo, a ceia, sugere a comunhão com Cristo. O primeiro é administrado somente uma vez, porque pode haver apenas um começo da vida espiritual. Já o segundo é administrado frequentemente, ensinando que a vida espiritual deve ser alimentada. Amém? Prezado aluno, as ordenanças são ritos exteriores, prescritos, estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo, com o propósito de serem observados, cumpridos por sua igreja. Eu não conheço igreja na terra que não cumpra esses dois ritos. Tá? Umas têm formas diferentes de batizar, de celebrar a Santa Ceia, mas todas as igrejas cumprem esses dois sacramentos. Amém? Para alguns, são mais do que ritos exteriores, são sacramentos. A palavra sacramento acrescenta a ideia da comunicação direta da graça ao que participa do rito. Isto é, o rito de ser batizado e participar da ceia transmite alguma graça ao que o recebe. Por isso, no nosso culto de Santa Ceia, nós sentimos a graça, a presença do Senhor. E quando a pessoa é batizada, ela sente uma alegria maravilhosa. Todas as igrejas cristãs praticam o rito do batismo. Em grande parte, elas o fazem porque Jesus, em sua comissão final, ordenou aos apóstolos e à igreja. Ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de acordo com Mateus 28, 19.
Prezado aluno, o significado do batismo. Existe uma concordância quase universal de que o batismo relaciona-se de alguma forma com o início da vida cristã. É a iniciação da pessoa tanto na igreja universal, invisível, como na igreja local, visível. O batismo significa a identificação ou associação com uma mensagem. Neste caso, a mensagem do novo nascimento. O batismo sugere as seguintes ideias. Primeiro, salvação. E nós já iremos para as considerações finais. Tá? O batismo nas águas é um rito representando os fundamentos do Evangelho. A descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo efetuada. A submersão do convertido fala da morte ratificada, ou seja, o seu sepultamento. E o levantamento do converso significa a conquista sobre a morte, isto é, a ressurreição de Cristo. E também o batismo significa a união com Cristo. O fato de que esses atos são efetuados com o próprio convertido demonstra que ele se identificou espiritualmente com Cristo. A imersão proclama a seguinte mensagem: Cristo morreu pelo pecador para que este homem morresse para o pecado. O levantamento do convertido expressa a seguinte mensagem: Cristo ressuscitou dentre os mortos, a fim de que este homem pudesse viver uma nova vida de justiça, união na morte de Cristo. E o batismo também significa regeneração. Mas, prezado aluno, nós vamos parar por aqui. Amém? Vamos deixar para continuar na próxima aula. Tá? Nós vamos continuar sobre o significado do batismo. Eu falei que é salvação, união com Cristo, tem mais coisa. Tá? Então, nós iremos tratar na próxima aula. Prezado aluno, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a tua vida. Eu gostaria que você entrasse em contato com mais amigos e convide pessoas, amigos, para estudar a Palavra de Deus na Escola de Teologia Itaed. É uma escola que é comprometida com a Palavra de Deus, comprometida com a doutrina cristã, com a sã doutrina, com os bons costumes. O seu presidente, professor evangelista Edson Dias, sempre congregou durante muitos anos nas Assembleias de Deus. Inclusive, eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Sulamita, na cidade de São Paulo, capital. E que Deus em Cristo possa continuar abençoando a vida de cada um. Neste momento eu vou impetrar a bênção apostólica e, posteriormente, daremos continuidade a esta aula magna. E todo final de aula eu faço uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e Criador de toda a terra. Perdoa-me, Pai, pelas minhas falhas e pelas minhas fraquezas. Abençoe cada aluno da Escola de Teologia Itaed. E que o grande amor de Deus, Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.